Olá, hoje nós vamos discorrer sobre uma escola histórica chamada Escola Metódica e por muitos chamada de Escola Positivista. E a ideia é caracterizar essa escola metódica, mostrar em que sentido e em que aspectos ela se aproxima de pensamentos históricos que foram estruturados antes dela, o que ela traz de novidade enquanto uma escola histórica e, ao mesmo tempo, fazê-la dialogar com escolas que surgem num período relativamente próximo a ela, como é a filosofia da história e também a escola dos análises. O objetivo principal é a escola metódica, mas a partir da escola metódica vamos iniciar um diálogo tanto com a filosofia da história quanto com a nossa próxima escola de análise nas próximas aulas, que será justamente a escola dos análises, ou o movimento dos análises, como alguns preferem dizer, em suas 3 gerações. Sobre a escola metódica, ela surge no século XIX. É onde ela se estrutura enquanto um pensamento científico elaborado. E ela tem uma característica. Não é o primeiro lugar em que as pessoas se reúnem para fazer história. Se nós formos pensar sobre o fazer história antes do século XIX, nós já falamos de Heródoto numa das nossas primeiras aulas e comentamos que, apesar de não apenas ter surgido na Grécia, foi lá que os primeiros fundamentos históricos com característica da história que se pratica na modernidade se mostraram para nós. Pode ser até que tenham surgido antes em outros lugares, mas nós nunca os descobrimos. Então, por enquanto, ou até hoje, até que se descubra, se é que um dia vai se descobrir, foi em Heródoto e foi na Grécia um dos lugares por excelência em que a história se estruturou. Mas esse caminhar da história, ela não para na Grécia clássica, e ela chega a Roma, chega à Idade Média, e no século XIX, com a escola metódica, ela tem um ganho substancial enquanto ciência. A história tem um grande ganho enquanto ciência. Existe uma primeira diferença entre a escola metódica do século XIX e todo o fazer história que veio antes, que já é de uma tradição. Se Heródoto fazia história, se Tácito, Tito Livio, Eusébio de Cesareia e uma quantidade enorme de cronistas medievais se aproximavam da história, há uma diferença na escola metódica que é a primeira vez que seres humanos se reúnem numa universidade para pensar a história. Foi quando surgiram os primeiros cursos de história científica em que historiadores passaram a ser formados numa universidade. Isso é uma diferença com o que veio antes, porque quando nós pensamos em Tucídides, Heródoto ou nos historiadores romanos, nós estamos falando de humanos que, principalmente homens, que por diletantismo faziam história. Faziam por prazer, por achar que a história era uma coisa interessante e começaram a desenvolver um método por conta própria, mas sem deixar seguidores em grande quantidade ou sem a preocupação de ter um lugar, uma academia, por exemplo, em que formassem uma série de seguidores. E a escola metódica é o primeiro lugar em que, pela primeira vez, pessoas se reúnem numa universidade para se formarem historiadores. Esse é o grande diferencial. Se Heródoto fazia história, se Tucídides fazia história, se eles tiveram uma pequena, talvez até preocupação de deixar algumas pessoas como continuadoras das obras deles, isso foi insignificante enquanto um legado de um lugar próprio para se fazer história, sala de aula de formação de historiadores, ou um lugar em que pessoas se reuniam para aprender quais eram os métodos e as teorias da história. O diletantismo que nós dissemos é nesse aspecto. Eles achavam a história importante, a investigação, como vai dizer Heródoto, tanto que eles se voltaram para ela. Mas era um achar importante nesse sentido. Eu faço porque eu amo, eu faço porque é importante para conhecer os desígnios da humanidade, mas, no entanto, eu não tenho a preocupação de criar um séquito de pessoas que vão continuar. Por exemplo, vamos formar aqui classe dos primeiros historiadores no seu primeiro ano de formação, no seu segundo ano de formação. Eles não tiveram essa preocupação e os metódicos têm. Na universidade, passa a existir um curso de história com matérias definidas para se compreender o que é o ser humano, qual é a importância do fazer histórico, quais são as teorias, métodos e conceitos que os historiadores devem utilizar enquanto produtores de história. Então, essa cara científica, essa verve científica de estar ligada à universidade
e que nasce com os metódicos, não apenas por estar ligado à universidade, mas pelo propósito deles de criar algo que se encaixe nas ciências humanas nascentes naquele período. O século XIX é um século de muita estruturação de ciência humana, de continuidade da estruturação das ciências naturais. E, consequentemente, entre as ciências que surgem e quer ser uma ciência nos moldes das ciências que até então parecem ganhar o mundo, estão as ciências humanas e a história. E elas são muito influenciadas por esse pensar do século XIX, que é um pensar em muitos aspectos típico das ciências naturais, ou ciências exatas, como nós dissemos. Já que são elas que estão ganhando o mundo. São elas que revolucionam o transporte, que revolucionam os meios de comunicação e que parecem ser o carro-chefe nessa transformação que o mundo sofre no século XVIII e XIX, que é o período de estruturação dessa escola que nós estamos falando. Então, uma ciência nascente, uma ciência humana nascente, como é a história científica praticada pelos metódicos, ela vê nas ciências naturais um exemplo, um caminho a ser seguido. Então, essa marca é uma das que nós vamos ver. E um dos princípios que elas têm é o seguinte: métodos bem definidos, teorias, conceitos bem definidos e um campo de atuação que não seja vago, mas que fique claro. Delimitamos a área de atuação da história. E a área da atuação da história enquanto ciência é nesse lugar. E essa é uma das coisas que os metódicos fazem. A preocupação deles é aquilo que nós já vimos em outras épocas, em outras aulas. Analisar o caminhar do ser humano inserido no tempo e analisar esse caminhar não a partir de ação de deuses, não a partir de ação de forças sobrenaturais, mas a partir da ação dos homens que agem inseridos numa cultura, que agem inseridos numa política, como nós vamos ver daqui a pouco, os metódicos têm uma ligação muito forte com a política, e que agem enquanto seres humanos. E os metódicos fazem isso a partir de uma série de vieses que, em parte, nós continuamos até hoje, e em parte, à medida que outras correntes de pensamento historiográficas foram surgindo, foram parcialmente ou totalmente abandonadas. Primeiro que é um projeto que, mesmo sem nascer do nada, ele tem algumas coisas que estão no zero. O projeto em si, enquanto uma estrutura de pensar histórica, ele não nasce do zero porque ele já vem de uma tradição de historiadores medievais e antigos. Mas uma das diferenças desse pensar histórico dos metódicos é o que é fazer história, como podemos fazer para estruturar essa ciência de jeito que ela pareça com aquilo que as ciências naturais têm feito e que ela tenha os mesmos resultados positivos que as ciências naturais têm tido. As ciências naturais, como eu disse, naquela época, maravilhavam o mundo por todas as descobertas. Imagina os navios a vapor, os trens atravessando a Europa, atravessando os Estados Unidos, tudo contribuição das ciências naturais. E então, os metódicos começam com o seguinte: característica da ciência, estudo do ser humano. Mas não apenas o estudo do ser humano, o estudo do ser humano no tempo e das ações dos seres humanos. Até aí nenhuma novidade. Mas com um método científico de investigação que seja pensado detalhadamente. O que os metódicos concebem? Conhecer o ser humano nas suas ações implica num rigor tão grande com o método e com as teorias e os conceitos que seja similar ao método das ciências naturais, que tem revolucionado o mundo e feito trens e aberto rotas de navegação, e com um pouco mais faria aviões, e com um pouco mais levaria o ser humano até para fora do planeta. Então, essas ciências que nesse aspecto da tecnologia da modificação pareciam um sucesso, e são em muitos aspectos, foi um dos lugares em que os metódicos se inspiraram. Então, essa preocupação com o método nasce daí. É preciso rigor científico para que os resultados não sejam questionáveis. E essa admiração pelas ciências humanas, nos metódicos, ela tem dois vieses, dois caminhos. O primeiro é uma admiração que acaba trazendo aspectos positivos, que é o rigor com o método, como nós acabamos de falar. E o segundo, uma admiração que é problemática, que é a ideia de que, na história, é possível fazer uma ciência que seja tão neutra quanto, como teoricamente deveriam ser neutras, as ciências exatas. Então, os historiadores metódicos, eles pensam numa neutralidade, num ser humano que pensa os acontecimentos históricos como se praticamente ele não tivesse inserido neles e como se os valores e a subjetividade desse pesquisador pouco interferissem nas próprias conclusões. Porque se imagina o seguinte: as ciências humanas, isso não acontece.
Era o que se imaginava na época. Quando eu pego água e coloco essa água a ferver e coloco um termômetro nela e sei que ela vai ferver mais ou menos a 100 graus, dependendo da altitude que eu estiver, entre outros fatores, eu penso o seguinte: é uma coisa objetiva. 99,9 a água prepara para fervura. É claro que as coisas não são tão exatas assim. 100 graus, a água ferve. E eu constatei e comprovei essa experiência analisando os objetos sem permitir que os meus valores enquanto pesquisador e enquanto ser humano teoricamente interferissem nesses e nesses objetos de pesquisa. Então, quando eu fundamento a história enquanto ciência e eu tenho como um lugar de admiração as ciências naturais ou exatas, os metódicos também querem essa neutralidade na busca do seu objeto e na análise desse objeto. A ideia é produzir uma história que seja objetiva e que a única função do historiador, a única não, mas que uma das importantes funções do historiador seja justamente trazer os fatos. Há uma frase de Leopold von Ranke, que nem chegou a ser um metódico, mas que mostra muito do pensamento da época. Trazer os fatos como eles foram, ou trazer os fatos como eles aconteceram. Nós não vamos contextualizar a frase do Ranke, nem mostrar que o objetivo dele não era trazer exatamente os fatos como aconteceram, mas trazê-los o mais fidedignamente possível, o que é um objeto da história, um objetivo da história, não um objeto. Mas, no caso dos metódicos, isso parecia não apenas com um objetivo. A ideia era que os valores, os sentimentos do historiador não deveriam interferir, coisa que futuramente se mostrou uma impossibilidade. Né? Todo ser humano, quando ele pesquisa, quando ele analisa, ele vai completo. Ele vai com o lado científico, com os valores científicos, mas vai com as suas crenças também. E quando, mesmo que tentando controlá-las o tempo todo e tentando fazer a sua pesquisa baseada nos fundamentos científicos, querendo ou não, as crenças estão lá com ele. E em um momento ou outro elas acabam mesmo que levemente aparecendo. Mas esse primeiro ideal de objetividade dos metódicos, que tenta fazer com que a subjetividade não apareça nos trabalhos dele, mas sim aquela objetividade típica que nós mostramos das ciências naturais. Coloco a água a ferver, eu não sei o que a água sente quando ela ferve. Eu não consigo perceber essas coisas porque eu só consigo ver moléculas ali, que compõem a água e que estão entrando em um processo de ebulição. Ok? E devo analisar o ser humano assim também, com essa característica de que a minha função é trazer os acontecimentos e não trazer valores e essas coisas todas. A questão não é esse objetivo. Talvez o mais difícil seja a ideia de que ele é possível de ser atingido plenamente. E os metódicos tinham a tendência de imaginar que isso era possível. É claro que nós podemos atingir essa objetividade 95%, 99%, mas 100% do tempo é impossível por aquilo que nós falamos, que os nossos valores estão conosco, como nós vamos ver posteriormente. E, em cima dessa objetividade, eles desenvolvem um método, que inclusive tem até ligação com o nome da escola, metódicos, que é muito interessante para a história. Um método de comprovação científica em que o meu objeto de estudo, que é o ser humano, ele é pensado a partir de documentos. Primeira coisa que os metódicos definem: a história é uma ciência que estuda o ser humano no tempo e que estuda a partir de documentos. Então, o trabalho do historiador é analisar os documentos e trazer a verdade, entre aspas, desse documento. O que é para os metódicos um documento? Principalmente um documento escrito e oficial, porque um documento escrito e oficial, teoricamente, ele teria sido pensado antes de ser escrito e poderia ser verificado por uma série de outros documentos também escritos e oficiais, mesmo que de outros governos. Então, para os metódicos, o documento histórico, acima de tudo, é o escrito e oficial, principalmente o documento político. Ele, na maioria das vezes, está acima da oralidade, ou seja, do contar uma história a partir da memória, está acima das cartas e das demais possibilidades de documento. Para os metódicos, então, o documento escrito e oficial é o mais importante. E o que seria esse documento escrito e oficial? O tratado, que justifica o final da guerra entre a França e a Prússia, é um documento oficial. Uma lei assinada por um presidente é um documento oficial. E ali é que o historiador deveria se fiar principalmente. Ou seja, fazer história em muitos aspectos
é fazer política. Ou melhor, é trabalhar em cima da política. Porque a maioria dos documentos oficiais que se pensa são documentos de presidentes, documentos monárquicos. Então, há uma ligação, primeiro, muito forte entre escola metódica e política, porque a política, por excelência, é um dos lugares em que as coisas acontecem. Os grandes homens, os grandes líderes, aqueles que comandam a humanidade, são a porta para que você possa ter acesso às demais partes da humanidade. Então, nesse aspecto, a história dos metódicos, em boa parte, é uma história dos grandes acontecimentos políticos, dos grandes generais, dos grandes líderes políticos e dos, entre aspas, dos grandes homens e mulheres. Principalmente homens, por todo o preconceito que nós sabemos e limites que eram impostos às mulheres naquele período. E, então, para um metódico é isso. O documento é escrito e de preferência oficial e feito por um governo, preferencialmente. Poderia ser um documento científico também, mas como eles trabalhavam muito a política como esse campo em que a história pode se mostrar, era normalmente um documento político. Primeira marca, então, é essa. Segunda marca da escola metódica, como nós dissemos, a aproximação com a ciência da natureza. Matemática, física, química, que estão ganhando o mundo, como eu disse. Estão fazendo trens que atravessam um continente, estão fazendo navio a vapor que atravessam o mar em pouquíssimo tempo, atravessam os oceanos em pouquíssimo tempo. Então, eles estão fazendo uma revolução no mundo. Estão descobrindo novas formas de se construir, e essas ciências que parecem estar ganhando o mundo são a inspiração. Então, o objetivo é produzir história que pareça tão eficiente como a ciência da natureza são. E, a partir daí, eu as copio na objetividade, nesse aspecto, e eu as copio no método de trabalho também. E, depois de pegado, de catalogado e organizado esse documento, ele passava por duas fases. Nós falamos aqui da quase veneração dos metódicos pela ciência da natureza e agora falamos aqui de como eles analisavam o documento. Dissemos que, além dessa admiração pela ciência da natureza, eles tinham a ideia do documento histórico como mais importante, documento histórico não, do documento político e oficial como mais importante. Mas ter o documento não garante, ele precisa ser analisado, precisa ser constatado em termos de veracidade e em termos de conteúdo. E isso os metódicos fazem e desenvolvem um método que até hoje é utilizado. Eles têm o que eles chamam de crítica externa e crítica interna. Pensemos aqui num documento, como, por exemplo, um documento que é considerado falso, como a doação do Império Romano, feita por Constantino à Igreja Católica. Suponhamos que nós tenhamos esse documento. E vamos fazer o seguinte, em vez de trabalhar com Constantino, nós vamos trabalhar com a independência do Brasil, porque senão nós vamos analisar um documento que é negativo e isso pode ser problema na explicação posterior. Então nós vamos analisar os dois, a independência do Brasil e Constantino, para a gente perceber também no documento positivo essas características. Pensando primeiro no Brasil. Os metódicos pegariam o documento lá de 7 de setembro de 1822, analisariam esse documento como uma crítica externa. Vamos ver se ele é verdadeiro. O papel é da época? É de 1822? Sim. Crítica externa. O papel era usado em 1822. É um papel típico da época. A tinta da caneta que assinou o documento é da época de 1822? Sim. É uma típica tinta de caneta usada em 1822. As palavras que se usa são da época ou tem algumas que surgiram só posteriormente? Não. As palavras que se usa são da época e são pertinentes com aquilo que o documento diz. Então, a crítica externa vai se basear nessas coisas e em outro. Papel, tinta, palavras. E há outros documentos que falam as mesmas coisas que esse documento? Sim, há o documento tal e tal que comprova. Então, a crítica externa trata dessa veracidade do documento enquanto tinta, papel, época, palavras. Mas existe uma outra crítica que os metódicos desenvolvem na busca da, entre aspas, verdade, que seja tão eficiente quanto é a verdade da ciência, da natureza, que é o objetivo deles, que é a crítica interna, crítica interna. Depois de ver que o papel é correto, que a tinta da caneta era da época, que as palavras são da época, que o contexto é da época, eu analiso o documento enquanto palavras, enquanto texto, enquanto construção, enquanto coerência e enquanto possibilidade de comprovação desse documento por outros. Quem assinou o documento? Era o regente do Brasil na época? Sim. A assinatura é verdadeira? É. O carimbo é verdadeiro? É. As palavras têm sentido com o contexto da época? Sim, as palavras têm sentido.
O documento tem todas as chancelas? Sim. E o documento fala de quê? Que em 1822, no processo de independência, aconteceu isso. E essa crítica interna que analisa o conteúdo do documento, as palavras, a veracidade do que está escrito, a comprovação daquilo, são verdadeiras? Sim. A crítica externa se prende a algo que, como o próprio texto diz, é externo. Tinta, caneta, papel. E a crítica interna se prende ao conteúdo do documento. Frases, palavras, o texto do documento, o objetivo dele, as assinaturas e a comprovação desse documento a partir da comparação com outros. Sim, esse é o documento de independência do Brasil e ele é comprovado externamente e internamente, e esse é o documento que foi assinado por Dom Pedro, vamos 17 de setembro de 1822, por uma série de fatores. Está explicado, então, que essas duas formas de análise do documento dão ao historiador metódico a ideia de que, a partir daí, eu tenho uma história científica que passou por essas garantias de um historiador que tentou ser objetivo ao máximo, que tentou não se misturar no processo e que fez uma análise do documento tão fria ou tão parecida como ele pensa que é a análise das ciências humanas. Das ciências humanas, não, das ciências da natureza. Entre as principais características da escola metódica, como nós dissemos, está a aproximação com as ciências da natureza, que se mostra naquilo que nós falamos. As ciências da natureza têm ganhado o mundo. Elas têm feito uma revolução tecnológica no mundo, e isso já acontecia no século XIX, isso não é uma coisa só moderna. Desde a Revolução Industrial no século XVIII, isso se torna muito claro. A Revolução Industrial, em muitos aspectos, é, acima de tudo, uma revolução de máquinas, ou seja, uma revolução das ciências naturais. E a história dos metódicos, que tem as características de ser a primeira escola histórica, que quer ser, acima de tudo, mais do que feita por admiradores, mas que quer ser uma ciência a ponto de ter universidade, de formar turmas todos os anos de historiadores, busca essa aproximação porque ela acha que é o caminho para a ciência se firmar enquanto produtora de verdades. E ela se distancia das leis gerais porque ela acredita que todo processo histórico é, primeiro, humano, e, segundo, é um processo que não dá para você prever o que ele vai dar. Você pode, mais ou menos, até controlar a sua ação no momento em que você executa, em que você abre uma porta, que você dá um brado, você pode até controlar. Mas você não controla o que vai dar da sua ação a longo prazo. Então não dá para fazer uma história universal como se houvessem leis que permitissem prever o futuro. Um ser como um humano, ele não tem uma possibilidade de previsão, principalmente uma possibilidade de previsão baseadas em leis. Ou seja, todo acontecimento histórico é único, ele pode ter mais ou menos um começo, mais ou menos um meio e mais ou menos um momento que se identifica quase como um final. Nós dissemos mais ou menos porque ele sempre está interligado com o que veio antes e também está interligado com aquilo que ele vai deixar. Não há um acontecimento humano que se encerre no momento em que nós queremos que ele se encerre, justamente porque nós não temos todos esses controles deles como achamos que temos. E terceiro é que é uma história baseada em eventos fragmentados, conectados com essa que nós acabamos de dizer. É fragmentado porque todo acontecimento histórico tem uma característica de único. Primeira Guerra Mundial, única. Segunda Guerra Mundial, única. Então, a partir dessa característica de única que esses acontecimentos têm, é que é possível que nós analisemos a história dos seres humanos enquanto uma série de fragmentos. São fragmentos porque cada acontecimento, mais ou menos, pode ser explicado por si, sem necessariamente fazer uma referência ao que veio antes. Valorização do documento escrito e oficial. Os metódicos eles têm essa característica. O documento, acima de tudo, ou preferencialmente, é o documento político, porque o documento político seria aquele em que se pode confiar mais, que estaria menos sujeito a paixões do que cartas, do que documentos não oficiais, em que muitas vezes as pessoas não têm, segundo os metódicos, uma preocupação em trazer uma verdade que seja inquestionável, enquanto, na visão deles, um documento oficial tem essa marca, que posteriormente vai ser questionado, já que uma parcela muito grande dos documentos oficiais está mais para o engano do que para qualquer outra coisa, né? Eles vêm mais para enganar do que para concluir.
Mas até nisso os metódicos acham que é interessante, porque um documento oficial também seria mais fácil, teoricamente, de descobrir os lugares de engano do que um documento não oficial. E como a maioria dos documentos oficiais são descobertos, são presentes na política, e como a maioria das ações políticas, teoricamente, são as que vão regir a humanidade, é lá que eles vão buscar. E a valorização da história política também, que é uma das marcas. A ideia da valorização da história política, ela tem um fundamento, que é esse que nós acabamos de dizer: as verdades políticas e tudo aquilo que existe. E somando-se a isso, a objetividade. A ideia de que todo ser humano ele deve e pode ser, acima de tudo, objetivo em tudo aquilo que ele faz. Então, essas são as marcas da chamada escola metódica, e é a partir dessas marcas que ela vai construir a história, que tem isso que nós falamos no século XIX, que é a primeira vez em que ela vai ser uma ciência que é praticada por muitas pessoas e tem a função de deixar um legado. Um legado que tem tudo isso que nós acabamos de dizer, mas que, acima de tudo, é guiada por seres humanos. Todo fazer história, na visão dos metódicos, é uma ação humana. Seres humanos no tempo, agindo por uma série de motivos e produzindo essa escola histórica que até hoje tem um método que nós utilizamos e muito, mesmo na história contemporânea e na história moderna. Como nós já caracterizamos os metódicos a partir dessas marcas, é preciso que se pense o seguinte: quais são os problemas que se vê e quais são os pontos positivos que essa escola metódica traz? Com essa visão de mundo ligada à política como lugar em que a história age, a ideia de que fazer história é tentar ser tão objetivo como são as ciências da natureza, e a ideia de que todo processo histórico é um processo que envolve apenas seres humanos, não envolve deuses, não envolve leis e não envolve força da natureza. Para os metódicos, não existem leis que estão por trás do ser humano. O ser humano faz a história, mas ele faz a história, parafraseando um pouco Marx, com as condições que lhe são dadas e a partir dos lugares em que ele está, e sem a certeza do que vai dar aquela ação histórica no futuro. Esse é um pensar típico histórico. Então, olha só, são as marcas dos metódicos, além das duas que eu elenquei, que seria a questão política e a ligação da ciência da natureza, a ideia de que a história é feita pelos seres humanos e que todo acontecimento histórico é antes de tudo fragmentado, ele é particular e ele acontece ali uma vez. Primeira Guerra Mundial houve uma, Segunda Guerra Mundial houve uma, e então eu tenho que analisá-las enquanto acontecimentos que, claro, estão conectados com outros, mas que têm uma explicação lógica, um mecanismo dentro do próprio movimento. Ligando os antecedentes com as consequências e o acontecimento em si, eu tenho a história num fato particular e não tenho garantias de saber o que vai ser o futuro daquilo. Todo ato histórico nós sabemos como é que ele começa e como é que ele está no período, mas não há garantias de que nós vamos saber como é que ele está no futuro. Nesse aspecto, então, os metódicos têm essa marca. Eles não buscam leis gerais, eles não buscam leis que vão pontuar a história fora da própria história. Eles acham que é nela que se tem que buscar a explicação. A história se faz por seres humanos que agem no tempo, a política é o lugar por excelência em que ela se dá, ela deve ser feita com a máxima proximidade da objetividade das ciências naturais, e não existe no processo histórico ou na ação dos seres humanos no tempo leis fora do ser humano ou a possibilidade de previsão de futuro. Para os metódicos, todo acontecimento histórico é único, não é possível traçar por meio de leis um caminho que dê para prever a partir da história o que vai ser a humanidade daqui a 50, 100 ou 200 anos. Se os metódicos são uma escola que surge nesse período, eles não são o único pensamento que se volta para a história com força nesse período. Nós falamos do século XIX, mas nós podemos recuar também para o século XVIII. Existem outras formas de pensar a história que surgem nesse período e que são muito fortes. Entre essas formas de pensar a história está a filosofia da história, que seria um pensamento que se distingue dos metódicos a partir de algumas características. Primeiro, se os metódicos têm uma quase paixão pela ciência da natureza e pela objetividade da ciência da natureza, os filósofos da história já acham o quê? Que o fazer histórico é algo que não tem uma ligação forte a ponto de se submeter às regras da ciência da natureza, como pensam os metódicos, ou de copiá-los. Mas ele tem uma ligação com coisas que estão fora do ser humano.
Se para os metódicos fazer história é tipicamente humano, para a filosofia da história, a história está subordinada a uma série de leis. Uma série de leis que rege o ser humano e que não pertence a eles. No caso de Hegel, pode ser uma razão divinizada. No caso de Kant, pode ser a natureza que trabalha em função de uma razão, como ele vai dizer num texto que ele tem chamado A Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita. Mas o que interessa é que, tanto para Hegel, quanto para Kant, quanto para outros filósofos que pensam a história a partir da filosofia da história, fazer história, ao contrário dos que pensam os metódicos, é descobrir leis. Os metódicos dizem não existe lei, todo acontecimento histórico é único e a gente não sabe o que ele vai dar no futuro. A filosofia da história diz, há lei sim, e a função da história e da filosofia, quando elas estudam o ser humano a partir da história, é tentar descobrir quais são as leis que regem o futuro da humanidade. E essas leis, elas não pertencem e são maiores do que os próprios seres humanos. É isso que eles vão dizer. Então, para eles fazer história, não é se debruçar apenas nos seres humanos, é se debruçar nas leis que dominam os humanos, que pode ser a natureza, pode ser uma providência divina, pode ser a própria capacidade da razão dos seres humanos que usa os seres humanos como marionete. É como se por trás de todo ser humano houvesse uma razão que nos usasse como marionete, nos dirigisse e praticamente nos impedisse de agir conforme nós agimos. A natureza, a razão, uma força divina está por trás de nós e já decidiu. O que nós vamos fazer? Bom, em 1800 vai acontecer isso com os humanos, em 1900 vai acontecer isso, em 2000 vai acontecer isso, 2100, 2200, 2300, o futuro já está previsto. Ou melhor, pré-determinado, não previsto. E todos os acontecimentos históricos que acontecem, ficou até engraçado. E todo acontecimento histórico é simplesmente o realizar dessas leis, dessa providência divina, dessa razão, que já pensaram o futuro da humanidade, que pensam o ser humano como marionete. O ser humano acha que queria a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e tudo isso não é uma ação típica dos seres humanos. São apenas essas forças fazendo o ser humano agir para que o processo histórico caminhe de acordo com o que ela acha que é. Ou seja, é a razão que comanda e usa o ser humano como marionete. Bom, eu quero chegar a tal objetivo. Então eu vou fazer os seres humanos fazerem a Primeira Guerra Mundial e vou fazer que ela seja assim. Bom, eu vou chegar a tal objetivo. Então eu vou fazer os seres humanos fazer a Segunda Guerra Mundial e agir como se fosse um desejo deles. Mas, acima de tudo, eles acham que estão realizando os desejos deles e estão realizando o meu desejo dessa providência, que já decidiu até como é que vai ser eles no futuro. Para a filosofia da história, a história não está nas mãos dos seres humanos. E ela tem algumas marcas, a filosofia da história, que difere esse pensamento dos metódicos, como nós vamos ver numa tabela daqui a pouco. Mas há uma diferença que é fundamental entre esse pensamento da filosofia da história e os metódicos, além dessas que nós elencamos aqui. A filosofia da história, se por um lado ela é ligada na subjetividade, se por outro lado ela é ligada na ideia de que a história não é controlada pelo ser humano, ela também pensa que o futuro dessa história pode ser conhecido. Desde que nós pensemos e conheçamos ou a providência ou as características da razão, nós podemos saber o que vai ser o ser humano no futuro, porque o ser humano é regido por leis. Essa é a crença da filosofia da história. Seres humanos são regidos por leis. Toda ação humana é regida por uma lei que está acima dos seres humanos. Viram a diferença com os metódicos? Os metódicos dizem não, todo agir humano é uma incerteza. Todo acontecimento histórico é uma incerteza. Nós sabemos como ele vai começar, mas não sabemos como ele vai terminar. Mas sabemos que é uma decisão acima de tudo dos seres humanos. Eles é que comandam as suas vidas, principalmente por meio da política que se percebe isso. E a filosofia da história vai dizer, todo acontecimento histórico, toda ação humana não é uma decisão humana. É uma decisão ou da razão, ou de um processo divino, ou da natureza, que comanda os seres humanos e faz com que eles ajam de acordo com as leis dessa própria natureza, dessa própria razão. No caso, então, a filosofia da história acredita que a história não está nas mãos dos seres humanos e que existe uma lei que comanda os seres humanos. Os seres humanos são meio quase marionetes nessa se produzir história. Enquanto os metódicos dizem, a história é feita pelos seres humanos. Essa é uma das diferenças. Depois, mais para frente, nós vamos pegar e pontuar essas escolas, mostrando as características de cada uma para ficar mais fácil. Nesse geralzão é mais para a gente perceber um pouco as diferenças. Então, a diferença está. Ser humano age
nos metódicos. Na filosofia da história, não. O ser humano é marionete na mão de uma força que está fora dele, que é a natureza, que é uma divindade, que é algo que está fora dele. Ele só age. Os metódicos vão dizer outra coisa. Os seres humanos não sabem o que vai dar das ações deles. Eles agem segundo as próprias crenças, mas os caminhos são variados e é impossível de prever. A filosofia da história diz: é possível prever, porque eles estão agindo simplesmente fazendo aquilo que a natureza quer. Ela já decidiu o que vai ser o futuro. Terceira característica de diferença. Os metódicos vão dizer: é preciso que se pegue nas ciências exatas, nas naturais e na objetividade delas para se produzir história. E os filósofos da história vão dizer: não, nós não temos que pegar nas ciências exatas e nem na objetividade delas. É preciso que nós percebamos a nossa subjetividade para tentar chegar a partir dela, né, a compreender os desígnios por meio dessa razão que muitas vezes habita em nós. A subjetividade, o ser humano tentar compreender essas forças que estão dentro dele e que o comandam e que não necessariamente nascem no próprio ser humano, mas que vêm antes dele, é que é o importante. Então, a subjetividade está acima da objetividade que os metódicos planejam. E há também uma outra escola histórica que vai surgir nesse período, não necessariamente uma escola histórica, vou até modificar, uma escola de pensamento. Mas só para que não fique uma quantidade muito grande de informações no vazio, falamos até agora dos metódicos, dissemos que eles são apegados à ciência da natureza, dissemos que eles fazem uma história que, em certos aspectos, quer copiar a ciência da natureza, que eles valorizam a política e que eles acham que todo acontecimento é único. Primeira Guerra Mundial é única, Segunda Guerra Mundial é única e todos os outros acontecimentos. E que a história, além de ser uma ação dos seres humanos que agem de acordo com as crenças ou os interesses deles, ela é uma ação que não está subordinada a leis e que não dá para prever o futuro. Enquanto a filosofia da história acha que dá para prever o futuro, acha que está subordinada à lei e não gosta dessa objetividade que os metódicos buscam na ciência da natureza e prefere uma subjetividade e uma volta para o ser humano, para essas forças da razão que o comandam. O Hegel mesmo vai usar o termo razão divina, né? E essa coisa toda. Agora, então, por enquanto, essas duas diferenciações. Essa terceira escola que nós comentamos, que são os positivistas, eles têm uma ligação maior com a sociologia, mas eles também se mostram na história. Os positivistas, eles têm algumas coisas que são típicas dos filósofos da história e tem algumas coisas que são típicas dos metódicos e outras que são deles. Primeira coisa, assim como os metódicos, os positivistas acreditam que as ciências naturais são o caminho para se compreender a humanidade, são o caminho para perceber a organização social e por que certos comportamentos humanos têm certas marcas. Então ela acha que as ciências naturais precisam ser seguidas, copiadas, porque elas são um exemplo de sucesso, pelo que nós dissemos a partir das descobertas deles. Elas são um exemplo de sucesso. E um exemplo de sucesso, na visão deles, por mais de um motivo. Um deles é esse que nós dissemos. Todas aquelas descobertas que fizeram no mundo, a revolução que estão fazendo. Então, eles copiam, primeiro, essa objetividade, a ideia de que é possível prever o futuro da humanidade a partir da análise correta das ações humanas, e fazem isso por influência das ciências naturais. Lembra que nós demos o exemplo da água fervendo? Eu posso prever. Olha, eu coloquei essa água esquentar e ela está aquecendo 1 grau por minuto. Eu peguei a água a 0 grau e coloquei a água aquecer e ela está aquecendo 1 grau por minuto. Tem 5 minutos que ela está aquecendo, ela do 0 aqueceu 5 graus e está em 5. Quando ela chegar a 100 graus, ela vai ferver. Quando ela chegar a 100 graus. Como ela está aquecendo 1 grau por minuto, e ela está com 5 graus de temperatura, 5 mais 95, 100. Ela precisa de mais 95 graus para chegar a 100. Bom, então quer dizer que se ela aquece 1 grau por minuto, ela está em 0 e ela tem que chegar a 100, dá para eu saber que vão ser 100 minutos do momento em que eu coloquei a água a aquecer até a hora que ela ferve. 1 grau por minuto, 100 graus. Em 100 minutos. 100 minutos depois, 100 graus, que é a temperatura que a água ferve. Posso prever? Acabei de colocar a água no fogo. Ela está a 0 grau. Começo a contar. Teovides, quando é que essa água vai ferver? Daqui a 100 minutos.
porque eu a coloquei subir 1 grau por minuto na temperatura. Em 100 minutos, ela vai estar em 100 graus e vai ferver. 1 hora e 40 minutos. De certa forma, eu previ o futuro. E se tudo estiver como eu planejei, daqui 100 minutos essa água a 100 graus vai ferver. E os metódicos, os positivistas pensam, nossa, é possível prever a partir da ciência da natureza. Mas então, por que é que eu não descubro quais são as leis que regem a história para eu poder prever os acontecimentos históricos? Aí você percebe a dualidade dos metódicos e dos positivistas, desculpe pela confusão. E os pontos em que eles começam a se aproximar dos metódicos e os pontos em que eles começam a se aproximar da filosofia da história. A ligação com a ciência da natureza, a admiração com essa ciência da natureza dos positivistas é a mesma que nós vimos nos metódicos, a mesma. Mas, por outro lado, quando eles tentam prever o futuro, se o cientista da natureza pode prever que daqui 100 minutos a água vai ferver, então quer dizer que eu posso tentar descobrir quais são as leis que regem a humanidade para tentar prever qual vai ser o futuro deles. Porque assim como os filósofos da história, eles acreditam em leis. E assim como existem leis na ciência da natureza, certamente há leis que regem a história. Ou seja, admira a ciência da natureza porque é possível prever, e segundo, elas conseguem de certa forma perceber o futuro porque elas caminham segundo as leis. Então, se eu pensar a humanidade a partir das leis que regem a humanidade, eu vou poder prever o futuro da humanidade. Ele pode prever que a água vai ferver a 100 graus pela lei. Eu posso prever que vai acontecer uma revolução, posso prever que vai acontecer uma guerra, seguindo também a lei que está por trás da humanidade. É como se as ciências humanas e os seres humanos fossem regidos por leis. Perceberam as duas similaridades? Se aproximam dos metódicos quando acreditam que as ciências da natureza são as mais importantes, mas se aproximam dos filósofos da história quando acham que a natureza humana e que as ações humanas são regidas por leis, coisa que os metódicos não acreditam. E uma segunda marca dos positivistas enquanto uma corrente de pensamento. Apesar de acreditar em leis gerais, assim como os filósofos da história, eles descreem de muitas posições dos filósofos da história, porque eles acham que a filosofia da história é muito voltada para a subjetividade humana, enquanto seria necessário pensar o ser humano a partir de uma objetividade. Tá? Objetividade. Mas olha só, positivistas. A humanidade é regida por leis gerais, assim como a ciência da natureza. Se eu descobrir que leis são essas, eu consigo controlar a humanidade. A humanidade pode ser, acima de tudo, pensada a partir disso, e conhecer essas leis tem uma vantagem muito grande. Eu posso impedir guerras, posso impedir revoluções, porque se eu conheço as leis, eu posso aplicar um antídoto. Essa é a ideia dos positivistas, no sentido de que pensar a humanidade a partir de conhecer as leis é poder aplicar um antídoto e fazer uma humanidade melhor. Mas espera aí, como aplicar um antídoto? Se eu conheço a lei, eu posso. A água não ferve a 100 graus? Ferve. Eu não coloquei a 0 graus e ela não está subindo? Ela já chegou a 50. Já está aqui a 50. Nossa água, quando eu falei da outra vez, ela estava a 5 graus. Subiu mais 45 e está do lado aqui. 50. Ok. Continuamos explicando os sonhos dos metódicos, que é conhecer as leis gerais que regem a humanidade e poder agir impedindo que essas leis façam aquilo que é negativo para a humanidade. Imagina, se eu conheço as leis, eu posso impedir a Terceira Guerra Mundial. Se eu conheço as leis, eu posso. Olha, todas as características de uma Terceira Guerra Mundial estão começando a aparecer. Olha, nossa água que estava a 50 graus há pouco, agora está a 75. Olha só, chegaram mais algumas características aqui típicas do que aconteceu quando houve a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E como isso é regido por lei, eu conhecendo a lei, eu sei qual vai ser o próximo passo. Agora vai acontecer isso, agora vai acontecer isso. Olha, agora aconteceu mais uma coisa com a nossa água. Ela estava a 75, subiu para 80, subiu para 85, chegou a 90. Bom, nossa água chegou a 90. Bom, daqui 10 minutos, então, é possível que ela ferva. Daqui 10 minutos ela ferva. Bom, já chegou nesse ponto dos atritos, conhecemos a lei? Eles não conhecem, é claro que eles não conhecem, mas eles querem descobrir que leis são essas. Esse é o objetivo dos positivistas.
descobrir as leis que regem para poder agir dessa forma que nós estamos falando aqui. Seria até muito interessante se a humanidade fosse dessa forma. Nossa água aqui agora chegou a 99 graus. O que eu faço? Desligo o fogo, porque eu não quero que ela ferva. Eu impedi a fervura da água, porque eu conheço a lei e sei que quando ela chegar a 100, ela ferve. O sonho dos positivistas é isso. Conhecer quais são as leis que regem a humanidade para quando chegar quase no momento de uma revolução, eu desligar o fogo, que faz com que essa revolução se acenda. É claro que é um fogo no sentido figurado que está falando aqui. As condições sociais. Então, o sonho deles é esse. Agora nós vamos fazer uma caracterização das 3 escolas para que fique mais fácil de se compreender. Qual é o pensamento dos metódicos, qual é o pensamento dos filósofos da história e qual é o pensamento dos positivistas, para que fique mais fácil de fazer essa distinção. Então, a filosofia da história, como nós vimos nessa pequena tabela, tem essas características. A subjetividade, o ser humano voltar-se para uma força exterior, mas que se mostra dentro dele, muitas vezes como uma razão que habita o ser humano e que eu preciso conhecer. Filosofia da história. A crença que existem leis gerais, a crença que o futuro da humanidade não é determinado por ele. Fazendo um resumo. Positivistas, leis que regem a humanidade, admiração às ciências exatas ou naturais, crença na ideia de que existe uma história universal, acontecimentos universais, de que todos os acontecimentos da humanidade estão ligados como se fosse uma grande história da humanidade e que tudo o que acontece é um tijolo naquele acontecimento, que é uma das marcas dele. Característica dos metódicos. Crença nas leis gerais, ou melhor, desculpem, não crença nas leis gerais, crença na ciência da natureza e na força dessa ciência da natureza, assim como os metódicos, os positivistas também têm essa crença. Então, nesse aspecto, os metódicos são similares aos positivistas. Crença na ciência da natureza como aquela que deve servir como guia. Mas eles se distanciam dos positivistas e da filosofia da história quando esses aí creem que existem leis gerais. Os metódicos vão dizer, não existem leis gerais. Existem eventos particulares, não existe uma história universal que esteja plenamente interligada. Existem eventos particulares. E só para complicar um pouquinho mais, entre aspas, a aula, ainda existe uma escola histórica chamada de positivista, de Louis Bourdieu, na França, que tem as marcas do positivismo. Eles tentam pegar essa ideia do positivismo, que é muito mais uma ideia ligada à sociedade, muito mais a ideia de uma ciência social, e tentam aplicar e fazer uma história que tem essas mesmas marcas. Uma tentativa de rigor científico com os documentos, assim como é um rigor científico da escola metódica, mas um projeto que, além desse rigor científico, vê e tenta encontrar na história as leis gerais. Tá? É uma escola histórica que tem essa marca. E há uma confusão que talvez fosse interessante esclarecer, porque, como são 3 correntes de pensamento, que muitas vezes são próximas, a distinção dessas escolas nem sempre é fácil. Há um pouco de confusão, não tanto com os filósofos da história, porque como eles têm uma das marcas na própria subjetividade deles enquanto filósofos da história, isso já os distancia tanto dos metódicos quanto dos positivistas. Mas há uma confusão principalmente entre metódicos e positivistas. Os livros mais antigos, como por exemplo a Ideia de História do Coleridge, que nós até vimos aqui como nosso primeiro livro, chama os metódicos de positivista e chama a escola histórica que surge naquele período de escola positivista. Justamente porque elas têm uma série de aspectos em comum. A ciência da natureza como ideal, a crença na objetividade e a ideia de que o ser humano tem que ser um pesquisador que não mistura a sua subjetividade com o objeto. E o fato das duas terem essa forma de pensar fez com que, durante muito tempo, as pessoas vissem nessas 2 escolas históricas praticamente uma só. É como se fossem 2 segmentos da mesma forma de pensar. Um existente dentro da sociologia e outro existente dentro da história. Mas, posteriormente, se descobriu que se essas escolas podem ser pensadas
a partir dos pontos de similaridade, elas também podem ser pensadas a partir dos pontos de diferença, que são muito marcantes. Existe um projeto de método e teoria na escola metódica que é tipicamente histórico. Crítica externa, crítica interna. E, além disso, desse projeto tipicamente histórico, que ainda é a base da pesquisa histórica, mesmo quando eu faço história oral, mesmo quando eu faço história comparativa, é sempre pegar um documento e analisar a veracidade desse documento, enquanto papel, tinta de caneta, e pegar esse documento e analisar a veracidade desse documento enquanto conteúdo, tá? Que são uma das formas que a gente vai mostrar. Mas mesmo assim, com essa diferença que nós falamos, esses pontos de similaridade eram fortes a ponto de parecer que elas eram uma. Mas depois, quando se percebeu as possibilidades mais interessantes de se diferenciá-las, principalmente porque a crença das leis gerais que marca os positivistas não vai marcar os metódicos, eles não acreditam nisso. A ideia de uma história universal, global, guiada por forças que estão fora da humanidade, que vai marcar os positivistas, ela não é uma das marcas dos metódicos. Então, a partir daí, se vê a possibilidade de separação dessas duas escolas, como nós fizemos aqui. Acabamos separando as duas. E apenas vamos fazer um exercício aqui, só para perceber como é que esse documento dos metódicos ele tem uma marca muito típica e ele é muito característico. Vamos pensar, eu falei há pouco aqui da doação de Constantino e do Império Romano à Igreja Católica. Vamos pensar esse documento para perceber como é que a escola metódica trabalha um documento quando ela o pensa a partir da crítica externa e da crítica interna. Nós demos o exemplo a partir da independência do Brasil, mas parece que não foi um exemplo que ficou tão interessante. Vamos pensar, então, a partir desse documento. Crítica externa. Pega o papel onde está o documento da doação. O papel é da época? É. A tinta de caneta é da época? É. A tinta de caneta é da época. Então, quer dizer que o documento, nesse aspecto externo de características do papel, características da tinta, impressão de que o papel corresponde à época pela idade, está correto? Tá. Agora vamos pensar na crítica interna. O documento é referendado por outros? Não, mas isso não é um problema, pode ser que não haja nenhum outro documento referendando esse. As palavras que se usa são palavras que existiam na época? Não. Estou fazendo a crítica interna e analisando o conteúdo do documento, os parágrafos e as palavras. E se constata que uma parcela de palavras que se dizia terem sido escritas no documento de doação só surgiram depois. Na época do documento de doação, eram palavras que não existiam. Consequentemente, a crítica externa ela é interessante porque ela mostra o papel da época, a tinta da época, coisas assim. Mas a crítica interna que vem depois dela constatou o quê? O documento é falso. Porque mesmo que o papel seja da época, como diz a crítica externa, que a tinta de caneta seja da época, ele está usando termos e usando coisas que na época não existiam. Se não existiam, então ele só pode ter sido escrito posteriormente. Se ele foi escrito posteriormente, como é que ele pode ser de Constantino? Se ele foi feito utilizando palavras, termos, de uma época em que Constantino já não estava mais aqui. Essa é a função da crítica externa e da crítica interna, e essa é a característica daquilo que os metódicos desenvolveram para a história. Talvez agora tenha ficado mais claro essa distinção. E, na verdade, essas escolas históricas são formas de pensar que envolvem uma série de pessoas que praticam história e que nem todos seguem ao pé da letra todas as riscas, todas as marcas que nós falamos aqui. Mas são marcas que influenciam boa parcela dos historiadores da época. Não são as únicas, viu, pessoal? Quando se pensa na história do século XIX, não se deve pensar só em metódicos, positivistas e filósofos da história. Existe uma infinidade de historiadores que, de uma forma ou de outra, fazem história. Mas o que chama a atenção nessas três características da filosofia da história, dos metódicos e dos positivistas é que elas estão entre as que mais deixaram legado. Elas estão entre as que mais produziram seguidores e que influenciam a história posteriormente. Essa é uma das marcas dela, que mais influencia a história posteriormente. Principalmente os metódicos, como eu disse até hoje, eles ainda estão aqui com esse método de pesquisa que é amplo e interessante. Agora,
a história e as soluções e a prática histórica que nós temos hoje, elas têm muitas outras influências. Há muitas críticas que podem ser feitas a essas três escolas. Na continuidade que nós vamos fazer na nossa próxima conversa, nós vamos trazer para essa discussão uma nova forma de pensar a história, que é a escola dos análises, e vamos ver quais são as contribuições que essa escola ou movimento, como muitos dizem, trazem para a história, e quais são as críticas que elas fazem justamente a esse pensamento que nós estamos falando aqui. A escola dos análises ela tem essa marca de dizer que toda escola histórica, quando ela quer se fundamentar, a primeira coisa que ela faz é tentar achar defeito na que já estão aí. Porque se tiver tudo bem com a escola que está aí, então não precisa dela. E os análises são muito críticos com os metódicos, às vezes até demais. Mas, querendo ou não, ela traz uma nova forma de ver a história, inclusive alarga a noção de documento dos metódicos, que, como nós dissemos, é o documento oficial e de preferência escrito. Mas isso é para uma outra aula. E, volto a dizer, nem só de metódicos, nem só de filosofia da história, nem só de positivismo, vive a história no século XIX. Há uma série de historiadores que praticam essa história nesse século e que a fazem de várias formas. Mas um dos lugares em que se acha um legado e uma estrutura histórica é justamente nessas três. E principalmente nós que nós falamos aqui, metódicos. Estou recapitulando para a gente terminar. Os metódicos creem na ideia de que a história é uma ação humana, creem na ideia de que não existem leis que regem a história, então não há necessidade de procurar leis, e que essa ação humana é uma ação que você sabe mais ou menos o que vai dar no momento em que você está agindo, mas você não sabe das consequências futuras, e que não é possível prever o futuro da humanidade. E eles acreditam que um acontecimento histórico, ele pode até ter antecedentes e pode ter consequências também, mas ele pode ser explicado por ele como um evento único que, mais do que fazer parte de uma história universal, faz parte dele naquele momento. Que o documento é político, acima de tudo, a marca da história deles é política, justamente porque o documento oficial, teoricamente, seria aquele mais indicado. E deve ser pensado a partir disso que nós falamos. Crítica externa, crítica interna, e é a primeira escola que se estrutura enquanto universidade e um lugar de produção em série de praticantes de história. Ok?